Vera Magalhães, a corrida à presidência da Câmara dos Deputados. Será que Rodrigo Maia vai se reeleger? O Centrão tá bravo, né, Vera? Rodrigo Maia está querendo mudar a legislação que regula isso para ter mais um mandato, porque você pode se reeleger desde que seja em legislaturas diferentes, não dentro da mesma legislatura. Ele ocupou um mandato tampão agora com a cassação do Eduardo Cunha e queria possibilidade de continuar no próximo período. O Centrão está ameaçando ir ao Supremo para fazer valer a regra de que isso não é possível. O que o governo está preocupado? Está preocupado que aconteça o que aconteceu muitas vezes nos últimos anos, que uma disputa dentro da própria base do governo desarticule toda a governabilidade na Câmara e comprometa as matérias de interesse do governo, como as matérias do ajuste fiscal. Então, a ordem do Temer, no fim de semana para os seus ministros, foi: não se metam nisso, não quero ver vocês metidos nisso. Diante de uma evidência de que o ministro Gedel Vieira Lima, que é o responsável pela articulação política, estaria ajudando nessa manobra do Rodrigo Maia para se reeleger, Temer pediu que ele desmentisse. Ele desmentiu de um jeito radical, mostrando uma conversa de WhatsApp dele próprio, dizendo que não se meteria nisso. Ele quebrou o próprio sigilo telemático aí para dizer que não estaria se metendo. O governo tem muito medo de que haja disputas fratricidas como houve entre Luiz Eduardo Greenhalgh e Virgílio Guimarães, que resultou na eleição do Severino Cavalcante, ou mesmo aquela do início do segundo governo da Dilma entre o Eduardo Cunha e o Arlindo Chinalha, que levou ao rompimento definitivo do Cunha e à total falta de governabilidade da Dilma na Câmara. Então eles querem ficar o mais neutros possível nessa disputa. A gente sabe que não tem neutralidade total nisso, que os ministros de uma maneira ou de outra vão sim influir nisso, mas não quer que isso apareça a ponto de comprometer a governabilidade. Tchau. Vera, e essa entrevista do Barroso na Folha hoje, hein, falando sobre Operação Abafa, isso preocupa? Eu achei uma entrevista importante do ministro Luiz Barroso, que é um ministro que normalmente não fala muito nesses casos. Eu achei uma boa entrevista na contramão do que vem sendo feito nessa Operação Abafa. Ele se insurgiu contra essa Operação Abafa, disse que as decisões de Curitiba têm sido mantidas pelos tribunais superiores, num sinal de que não há excessos e nem abusos, e disse que para se bater uma corrupção no Brasil que ele chamou de endêmica e muito arraigada, não se pode fazer como antes, não se pode usar os métodos de antes, que o Brasil tem sim de romper algumas barreiras e ser corajoso no combate à corrupção. Ele demonstrou ver sinais de que tem uma Operação Abafa em curso e falou contra ela. Eu achei uma entrevista bastante importante, ainda mais nesse momento em que a gente vê várias forças aí agindo de maneira a sim abafar a Operação Lava Jato. Muito bem, vamos continuar em Brasília com o assunto da capital. José Maria Trindade. Muito bom dia, Joséval. Bom dia, Vera. Bom dia a todos aí. Bom dia. Olha, esse raciocínio sobre a disputa pelas presidências da Câmara e Senado é pertinente porque há uma preocupação muito grande no governo, né? Eu costumo dizer que parlamentar só pensa naquilo, né? Poder. É um debate até antropológico para saber se esse uso do poder se seria procriação ou relacionado mesmo à proximidade de Deus, né, de decisão, mas há essa disputa muito forte pelo poder. Eu costumo dizer que onde há poder, há disputa. Agora, a dificuldade do governo é que anteciparam muito o debate sobre a sucessão na Câmara e Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, mais político, né, não quer entrar na disputa. Ele disse que não vai conversar sobre isso. Sabe que quando começa a disputa, o mandato dele, a gestão de presidente do Senado, fica menor e fica muito mais difícil. O presidente da Câmara, Vera, bem que ele é candidato à reeleição, tentou por essa linha aí de aprovar uma emenda à Constituição, não conseguiu. Renan não aceitou de imediato. E aí o raciocínio é mesmo a tentativa jurídica, né, de dizer que, na verdade, não se trata de reeleição, porque o mandato dele foi tampão. E há ali uma certa possibilidade no regimento, que é constitucionalizado, que fala em 2 anos de mandato, né? E ele não teria não cumpriu os 2 anos de mandato, esse é o pega. Mas, olha, já está aberta esta disputa. O Centrão entendeu que dividido não é nada, é apenas um monte de partidos pulverizados, né? E aí o Centrão está se unindo. Sabendo disso, o Jovair Arantes, que é um político antigo aqui,
na liderança do PTB, está tentando unir o Centrão. Cada partido do Centrão pode lançar um candidato ou apoiar alguém, e lá no final, quem tiver mais chance de vitória, é o que a gente chama aqui, quem tiver mais garrafa para entregar, né, aí será o candidato do Centrão. Chega com peso grande. Eu vi uma novidade também, pessoas ligadíssimas ao ministro Jardel Vieira Lima me mostraram também conversa de WhatsApp dizendo que o PMDB não vai disputar a presidência da Câmara dos Deputados. E a tendência é apoiar o PSDB, né? É isso, e o Centrão, a maior probabilidade é lançar o deputado Rogério Rosso do PSD aí do DF, né, Zé Maria? Como é que está essa articulação? Pois é, o Jovair, ele fez alguns encontros na casa dele, uns mais reservados e outro mais ostensivo, né, com todos os líderes do Centrão, e tenta se cacifar. Mas eu sinto que o Jovair Arantes terá dificuldades, né? As pessoas, os líderes e os deputados estão meio ressabiados com o Jovair Arantes, que teria processos a serem encaminhados para o Supremo, e ninguém quer passar de novo por esse trauma aí que foi o Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. Mas Rogério Rosso é um nome forte, mostrou isso, ser um nome forte, mas Jovair Arantes não quer desistir, não. É só uma menção, o regimento da Câmara, é claro, é o artigo 5º, que trata da questão... E é constitucionalizado, isso, né? Isso, e está lá no regimento, tudo bem, você destacou bem. Quer dizer, é o mandato de 2 anos que não é permitida a recondução. Porém, o que é mais importante no texto, se é a questão do mandato, 2 anos, ou da não recondução na mesma legislatura, né? Aí é que é a questão. Eu não sou, eu simplesmente só sei ler, eu aprendi isso lá em São José do Rio Preto, no grupo escolar Cardeal Leme, pela minha leitura está claro que ele não pode ser candidato, né? Ele não pode ser. Agora, imputar ao Rodrigo Maia a estabilidade na Câmara, favorecendo com isso o governo, é uma piada. Rodrigo Maia é uma piada. Ele é um produto do pai. Só que o pai era inteligente, essa é a diferença. Agora, a imaginar que ele tem esse perfil, é um Pacheco, lá do Correspondência Inédita de Fradique Mendes, lá do nosso glorioso Essa de Queiroz, é um Pachequinho, tal, igualzinho. Então, a questão que se coloca é rasgar a Constituição e o regimento para favorecer o Rodrigo Maia, como se sem o Rodrigo Maia o Brasil iria pro fundo do poço. Isso é conversa fiada. Cabe sim aos parlamentares livremente escolher quem eles querem ser presidente. Não cabe nenhuma intervenção do executivo. Cabe eles escolher se eles quiserem um Severino Cavalcante da vida, por exemplo, como já ocorreu em passado recente. Problema é dos parlamentares. Agora, o executivo ter esse tipo de interferência é um verdadeiro absurdo. Pois é, o Michel Temer está tendo o maior cuidado com isso. Está dizendo claramente que não vai interferir, que é uma decisão dos partidos políticos, mas interfere sim porque domina os partidos políticos. Rodrigo Maia só é presidente da Câmara porque a base se dividiu de uma maneira muito perigosa. Sim. Agora, continuar na presidência depende exatamente desta continuidade de divisão. Se houver ali um risco de implosão da base governista, é claro que o nome Rodrigo Maia cresce, né? Claro. E olha, a gente já sabe também que as reformas não serão aprovadas neste ano. Então, os próximos presidentes da Câmara e Senado serão importantíssimos para o governo e para as reformas. E lembrar que o Rodrigo Maia é um homem do PT. Ele foi eleito no segundo turno com apoio do PT e do PCdoB com compromisso de enterrar a CPI da Uni. Desde o primeiro turno já foi apoiado. Isso, vamos deixar claro. E ele enterrou. Eu quero saber, por exemplo, a CPI da Uni, aonde está? Então, ele vem de um ar de estabilidade, é o Pachequinho, volto a dizer, do Essa de Queiroz e tal, e ele é um homem do PT. Portanto, eu quero que a CPI da Uni é importantíssima. Cadê a CPI da Uni? Por que ele enterrou? Portanto, o que cabe é cumprir a lei e a Constituição, e no caso, o regimento. A Constituição sempre, evidentemente, na hierarquia das leis, evidentemente que ela é mais importante de tudo tal. Ele não pode ser candidato. Isso aí é um golpe e cabe aos parlamentares. Se for o Rodrigo Rosso, tudo bem. Se for o Jovair, se for qualquer um dos 15. Isso vai bater no Supremo, professor. O Supremo é que vai decidir. Outra vez o Supremo. Outra vez. Parece que é sempre... Mas eu tenho a impressão que só vai ao Supremo se realmente houver uma grande dificuldade na base
e Rodrigo Maia for a solução, porque a tendência não é essa, né? A tendência é que o DEM volte ao seu lugar. Geralmente a presidência da Câmara e presidência do Senado, mais explicitamente no Senado, é o lugar do maior partido político da Câmara. Sempre foi assim. Zé Ou Maria. então o maior bloco, né? Então só vai ao Supremo se o Rodrigo se transformar na solução. Ô Zé, e as chances do candidato do PSDB, o Antônio Embaçaí, como você vê? Porque também é um partido da base, é um partido importante, e o PSDB vê a presidência da Câmara como uma oportunidade de ter uma plataforma própria para falar e não ficar só a reboque do PMDB. Você acha que tem alguma chance do Palácio apoiar essa candidatura do PSDB? Olha, Vera, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que o PSDB vai comandar a Câmara a partir de fevereiro. Isso, para mim, é quase certo. Eu, num determinado momento, até entendi que o PSDB estava ali deixando, trocando a presidência da Câmara para a presidência do Senado, com o senador Aécio Neves. Mas hoje eu acho que será do PSDB. Carlos Sampaio também está nessa disputa com o Embaçaí, mas eu acho que o Embaçaí vai ganhar a disputa interna no PSDB e pode sim ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Esse é um cargo importante, vou repetir, porque ele comanda a pauta, comanda o legislativo, daí a importância da presidência. E é o primeiro na linha sucessória, já que a gente não tem vice-presidente. Exato, isso aí. Além de tudo, é um lugar para os maiores partidos, né? Hoje o PT foi o partido que mais elegeu deputado, não tem a menor chance, daí apoiar alguém que dificulta a vida do governo, né? Naquele momento, o professor, foi o Rodrigo Maia, né? Agora, daqui para frente, a gente não sabe quem o PT vai apoiar para atrapalhar aí esta coligação governista que é muito grande, viu? Perfeito. Zé Maria, o Brasil ganha do Peru? Como é que é? Ganha. Não, eu pergunto que você é mineiro. Em Minas nós já ganhamos. Agora falta fora de Minas. Eu sou mineiro e atleticano, ganha sim. Eu acho que sem dificuldades, né? E o Brasil vai em frente. Ok, agora um abraço. É torcer para a Argentina, né? Bom trabalho, Zé Maria.